Vibe Mundial FM. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema julgamentos. Certa feita, o príncipe da paz disse: não julgueis, para não serdes julgados. Certa feita, o príncipe da paz, o mestre do amor, recebe uma mulher que seria apedrejada. Esta mulher fora trazida em adultério e, como era a lei da época, deveria ser apedrejada até a morte. Ele escrevia na areia. Ele nem sequer levanta os olhos, porque ele conhecia a alma daqueles que estavam condenando-a. E, naturalmente, queria que ele, o Cristo, impusesse a essa mulher também a mesma sentença. Escrevendo na areia ele ficou, mas ele lança um olhar e diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Naturalmente foram saindo dali os mais velhos, desde os mais velhos até os mais novos, e essa mulher ficou à frente de Jesus Cristo. E ele novamente lança um olhar do amor verdadeiro, do amor incondicional, o olhar que ela necessitava receber durante toda uma vida. Ela que naturalmente tinha se desviado, talvez até do seu caminho de alma, por conta da fome e da sede de um amor verdadeiro, e havia se confundido amor com ilusões, com o desejo carnal. Ela recebe aquele olhar, esse olhar alimenta a alma, porque ela não fora julgada por aquele que seria o único que, teria condições morais para tal. E ele diz: vá e não peques mais. Ele jamais a condenou, ele jamais disse: olha para trás, veja o estrago que você fez na vida de algumas pessoas ou família, até porque o Cristo sabia que culpa, ela paralisa a ação do homem. A culpa, ela gera muitas vezes uma sensação de impotência. E ele liberta aquela mulher. E hoje eu quero falar sobre o julgamento, até porque nós temos percebido em nossa sociedade, em nossa vida, e isso, acredite, é causa também de muitas doenças, patologias, não somente doenças psíquicas, onde o homem fica numa clausura, ele fica preso a um determinado ponto de vista e ele começa a julgar tudo, todos, também ele mesmo, e quando você se julga, você também se culpa. E quantas vezes você também não se incriminou por demais, incriminou os outros e até determinou aí uma punição, se afastou de pessoas queridas ou está se afastando de você mesmo, porque de repente você tem um ideal de perfeição, você quer ser um modelo exemplar que ainda não pode ser, e o quanto os julgamentos nos aprisionam. Na homeopatia, que é a minha atividade profissional, sou terapeuta, odontólogo holística, também terapeuta nas áreas de homeopatia, florais, de todas as partes do mundo. Nós prescrevemos nos vômica, staphysagra, quando o julgamento ele vem com uma indignação, e é natural que nos dias que a gente vivencie hoje, quantas indignações, mas o quanto a indignação também traz um transtorno, onde indignado você atrai doenças, principalmente a gente fala das psoras, a psorias e as intolerâncias, porque o ato de julgar implica numa situação de dificuldade de tolerar a tudo, a todos, de ver beleza e bondade em tudo que nos rodeia. Então, hoje falaremos de julgamento. Julgar o outro é não enxergar a verdade de cada um. E quando você também julga muito a si, você se torna inflexível, você pode atrair uma artrite, uma artrose, problemas de coluna. Você percebe que quando você julga, naturalmente você cria um espaço, um campo para que os outros façam o mesmo em relação a você. Então, se a gente for olhar com carinho, não é um ato inteligente. Se nós formos olhar com um olhar mais espiritual, isso implica numa prisão, numa dependência que nós precisamos romper essas amarras, romper essas correntes dos julgamentos excessivos.
Nós falamos que não é admissível julgarmos alguém. Isso é uma abstração, até porque cada pessoa vê o mundo a partir do seu ângulo. Eu mesma, né, até em questões familiares, quantas vezes a gente acaba tendo que se afastar de pessoas, familiares mais próximos, porque eles se tornam extremamente críticos, intolerantes, julgadores, e parece que você quieto já está atrapalhando a pessoa, porque ela está lá medindo a sua forma de ser, de falar, de agir. E isso é o óculos. O óculos que impõe a você uma lente que muitas vezes causa distorção. E até distorções em relação ao julgamento que você tem sobre si mesmo. Então, cada percepção é uma interpretação. E mesmo que você se esforce aí para compartilhá-la, ela sempre será a partir de uma narrativa pessoal. O outro nunca tem acesso às suas próprias lentes. Então, por que julgar tanto assim? Na melhor das intenções, você poderia se esforçar para imaginar, como seria se essa pessoa, se esses políticos, se isso ou aquilo agisse dessa ou tal maneira. Mas você não está vendo as coisas sob o repertório da lente dessas pessoas. Então, nesse mundo tão complexo de lentes próprias, nada é tão óbvio. E não existe um senso comum. Tem situações, eu atendo pacientes que vão ao consultório e já não falam há 20 anos, 30 anos com um parente, um familiar. É claro que nós, normalmente, costumeiramente, gostamos de estar próximos às pessoas que têm afinidades, não é mesmo? Mas até que ponto a gente só vai conviver com quem é afim? Narciso acha feio que não é espelho. Então, toda vez que a gente se coloca uma condição, só vou me relacionar com pessoas que são totalmente semelhantes, mas nem teu irmão gêmeo você vai conseguir conviver, porque vão ter diferenças. Então, julgar o outro é deixar de enxergar uma verdade. A verdade do outro, uma verdade por trás das coisas, acaba se tornando um caminho de controle, onde você fica buscando aí verdades, receitas e, na verdade, precisamos fazer fluir o rio da vida. E fazer o rio da vida implica numa condição de respeito à verdade do outro, respeito ao jeitão do outro. No início da pandemia, eu percebi, muitas pessoas ficaram isoladas, eu própria, a gente não sabia ainda como lidar. E depois, quando eu reiniciei os atendimentos, ou inicialmente online, hoje atendo presencial, e comecei a andar, eu fui muito criticada, porque parece que as pessoas elas gostam de colocar o dedo em riste em relação ao outro e julgar, você está colocando em risco na sua vida, a vida dos outros, mas espera aí. Respeito é você validar a sua verdade, embora validar a sua verdade, você pode seguir a sua, mas isso não implica em um discurso de ódio, um discurso onde você exclui tudo e todos que discordam de você. E nós percebemos muito isso na pandemia, o quanto algumas relações e os relacionamentos acabaram se distanciando, terminando, porque ela revelou muitas verdades. Então, mesmo que uma pessoa esteja fazendo algo que você considere errado, quando é diferente do que você pensa ser o certo para você, isso implica que você também deve considerar que muitas vezes a pessoa está fazendo o melhor dentro do lugar em que elas podem estar. Então, nesse lugar, não deve existir julgamentos, existe aceitação, compreensão. E nós precisamos dar espaço para relações autênticas de troca. Nós precisamos entender que não precisamos julgar tanto assim e justificar o tempo todo as nossas escolhas. E que normalmente isso nos afasta de uma sensibilidade em relação ao outro. Nós sabemos que a vida constantemente nos coloca diante de decisões e você vai agir de acordo com a sua cultura, a sua crença, aquilo que você também interpreta como hábitos saudáveis, e você acaba refletindo aquilo que você pensa sobre você e o mundo através das suas atitudes. Mas por que não se abrir? Por que julgar tanto assim?
Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que